Vitória. Daqui a pouco a Fabíola Correia chegando, falando direto da delegacia que investiga esse caso, a delegacia lá de Cajamar, na Grande São Paulo. Atualizações sobre o caso da menina Vitória. O corpo dela foi encontrado ontem em uma região de mata no município de Cajamar, na Grande São Paulo. Vitória Regina de Souza, 17 anos, ela estava desaparecida havia uma semana, e a informação que acaba de chegar, pessoal, a Fabíola vai trazer todos os detalhes para você que está com a gente ao vivo às 3h22 da tarde aqui no Poder Expresso, tá? Olha, o ex-namorado teve a prisão pedida pela justiça. Além do ex-namorado, tem um ficante, ou um suposto ficante da Vitória no meio dessa história. São 3 suspeitos identificados, o ex-namorado, o ficante e um terceiro elemento. E a informação que chega para a gente é que esse ficante aí, ele acaba de ser capturado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Polícia Civil que atua ali em Cajamar, na Grande São Paulo. Já já a gente chega com os detalhes para você. Fabíola Correia vai se conectar com a gente ao vivo e vai passar a informação em primeira mão aqui no Poder Expresso. Então é isso, Fabíola Correia chegando aqui ao vivo ao Poder Expresso. Fabíola, minha amiga, muito boa tarde para você. Confirma pra gente. Quem que já foi capturado pela polícia e quem ainda está sendo procurado? Boa tarde, Jesus. É o seguinte, a gente está aqui em frente à delegacia, teve contato há pouco com o delegado do caso, que agora foi para uma coletiva de imprensa que acontecerá a partir das 4 horas, ou seja, daqui a pouco com todas as autoridades aqui do município. Inclusive, nesse momento também acontece o velório de Vitória no ginásio poliesportivo, que é custeado pela prefeitura. Então, essa despedida acontece também nesse momento. De acordo com o delegado do caso, no momento em que a gente conversou com ele aqui na saída da delegacia, ele havia dito que quem está preso é o ex-namorado de Vitória, mas houve uma divergência, uma confusão aí nessa divulgação das informações. A gente apurou internamente com os investigadores que estão neste momento com essa pessoa sendo ouvida dentro do DP e, na verdade, essa pessoa é o Gustavo Vinícius, que é o atual ficante, o paquera de Vitória, que foi para quem ela tentou pedir ajuda quando estava no ponto de ônibus e sabendo que o pai não a buscaria, estando aflita por conta das pessoas que estavam a seguindo, pelo que ela percebia, pediu ajuda, pediu uma carona. Só que ele não respondeu. Para a família de Vitória, quando a família foi pedir ajuda, perguntar se ele tinha alguma informação no momento do desaparecimento, ele disse que não respondeu porque estava dormindo e que quando viu essa mensagem, ela já não respondia mais. Aqui na delegacia, na primeira vez que foi ouvido, porque ele foi ouvido várias vezes, ele disse que ele não respondeu à Vitória porque estava num encontro com outra mulher. Ele usou esta mulher como álibi, ela veio até a delegacia e disse que esse encontro aconteceu às 3 da manhã. Então, a maior divergência que a polícia encontra para que esse pedido de prisão seja expedido contra o Gustavo Vinícius, então ficante de Vitória, é essa lacuna de 2 horas. O que ele fez da meia-noite, no momento então que ela mandou as últimas mensagens, até, na verdade 3 horas, né? Até às 3 da manhã. Ele não consegue explicar isso. O carro dele também teria sido visto ali nas redondezas. O carro já foi periciado, ainda não tem resultado dessa perícia. Além de outro carro também foi periciado, que é aquele carro em que os integrantes, os ocupantes do carro chegam a fazer brincadeirinhas com a Vitória no momento em que ela já está aflita. E ela conversa com a amiga sobre isso. Além dessas pessoas que eu estou citando aqui, 2 homens que foram vistos, então, por Vitória a perseguindo e entrando no mesmo ônibus que ela, também são investigados. De acordo com o delegado do caso, nessa história aí de cerca de 6 pessoas envolvidas, mais os laudos periciais, ele vai chegar à autoria desse caso, que infelizmente tende a ser uma pessoa muito próxima da Vitória e da família, viu, Jesus? Essas são as informações atualizadas desse caso que a gente está acompanhando desde o começo e que infelizmente teve esse desfecho desolador para a família e para todos nós. Fabíola, a gente acompanha e realmente quando a informação sai daí da polícia e chega até a gente aqui em Brasília, por exemplo, e no restante do país, a gente fica um pouco confuso mesmo, né? Pô, tem um ficante na história, tem um ex-namorado, tem 3 suspeitos identificados, mas 6 pessoas no total. Ainda insistindo para a gente tentar entender aqui, colocar cada um dentro da sua posição aí na história, eu queria que você
explicasse para a gente quantas pessoas no total tem. São 6 pessoas e são 2 indivíduos que teriam já um relacionamento prévio com ela, um ex-namorado e um ficante, 2 pessoas diferentes, enfim. Explica para a gente quais seriam os envolvidos aí nessa história. Explico assim, ó, até agora 14 pessoas já foram ouvidas aqui em sede policial. Dessas 14, 6 são consideradas pela polícia investigadas e são essas pessoas que eu citei, então que tem envolvimento ali com o momento do ônibus, envolvimento com o momento do carro e das brincadeirinhas e envolvimento de cunho pessoal como o ex-namorado e o atual ficante. Preso, que não vai sair daqui, tá? Porque se apresentou voluntariamente, inclusive de acordo com o delegado, por medo de represálias, por medo de ser linchado, então preferiu ser preso do que ficar na rua e correr risco de morte, está o ficante, o Gustavo Vinícius, com quem a família nem sabia que a Vitória estava se relacionando, só descobriu porque na noite em que ela desapareceu, ela mandou mensagem para ele pedindo essa carona, já que o pai não poderia buscá-la no ponto de ônibus e o caminho era tortuoso, no meio da mata, e ela já estava aflita com essa suposta perseguição. Então essas são as pessoas investigadas desse caso. No momento, agora também acontecem buscas com cães farejadores pelo cativeiro, porque a polícia tem certeza que houve uma lacuna de tempo entre o corpo ter sido deixado, ela ter sido assassinada, porque pelas primeiras impressões da perícia, ela teria sido encontrada depois de cerca de 3 dias de ser executada, e o tempo em que ela desapareceu. Então ela teria passado também dias num cativeiro, sofrendo torturas, inclusive, e esse cativeiro é procurado também pela Guarda Civil Metropolitana, junto aos cães farejadores, de acordo com uma localização do próprio celular da vítima, da Vitória. Existe ainda também, Jesus, uma investigação em cima da possibilidade de haver envolvimento do crime organizado. Isso porque a Vitória foi encontrada num estado avançado de decomposição, com sinais de requintes de crueldade, né? Foi degolada, ela tinha um saco plástico envolto nos dedos das mãos, que seria para que ela, no momento em que tentasse se desvencilhar da execução, não ficasse com o DNA do assassino debaixo das unhas, e teve os cabelos raspados, o que para o crime organizado significa que ela mexeu com alguém do crime que já era comprometido. Essa é uma das hipóteses que a polícia levanta por conta dos cabelos raspados. Isso, e também o delegado falou para a gente que cerca de 5 meses atrás, um sintonia do PCC, né, da maior facção paulista, foi preso justamente na comunidade em que a Vitória disse para a amiga que viu o carro que ela estava sendo ali exaltada pelos ocupantes e tudo mais entrando. Então esse carro que teria mexido com ela, que a preocupou, teria entrado nessa comunidade em que um sintonia do PCC foi preso 5 meses atrás. Então a polícia também tenta ver se tem correlação, se de repente a prisão dele pode ter sido motivada, incentivada de alguma forma por Vitória, e seria uma vingança do crime organizado contra ela num tribunal do crime. Todas essas hipóteses estão sendo investigadas de maneira intensa, tá? O delegado do caso, nessa coletiva de imprensa, disse que já vai trazer novidades e que quer terminar esse inquérito o mais rápido possível. Todas as autoridades, inclusive aqui da cidade, estão envolvidas, inclusive o prefeito, o secretário de Segurança Pública, está todo mundo envolvido nesse caso que chocou todo mundo, toda uma sociedade, pela forma brutal com que Vitória, de apenas 17 anos, no momento em que voltava do novo serviço, uma menina, uma jovem, uma adolescente que tinha aí um futuro pela frente, que todo mundo gostava, muito generosa, foi morta, né? Porque ela foi morta de uma maneira realmente brutal, a uma escala impensável, né, Jesus? Pois é, Fabiola, é um caso que chocou todo mundo e repercute no Brasil inteiro. E olha, fazer uma última pergunta para você, eu já vou te liberar. Se tiver qualquer correria, qualquer movimentação, você nem precisa dar satisfação para a gente. Pode sair correndo que a gente toca daqui, porque a gente sabe que as coisas acontecem muito rapidamente na porta de uma delegacia que investiga um caso como esse. Você explicou bem aqui qual é o papel, qual teria sido o papel nessa história, a suposta responsabilidade do ficante dela. Ele não soube explicar por que recebeu ali um chamado por volta de meia-noite, dela pedindo socorro, porque ele estava com uma mulher, mas essa mulher só teria entrado na história às 3 da manhã, ele não soube explicar o que fez entre meia-noite e 1 da manhã até às 3 da manhã. Qual a suspeita, então, que recai sobre o ex-namorado dela, Fabiola?
A suspeita em relação ao ex-namorado, Jéssica, é porque ela terminou com ele recentemente por conta de atitudes agressivas. E os dois são amigos, eles são no mesmo círculo de amizade, os dois Gustavos, né? O Gustavo, o ex-namorado, e o Gustavo ficante. Então, por isso, ele também é investigado, ainda é averiguado pela polícia. Perfeito. Fabiola, muito obrigado pela participação, minha amiga. Um ótimo trabalho para você aí em Cajamar. Seguimos ao vivo aqui, 3h32 da tarde. Você que acompanha a gente aqui no Poder Expresso, você entendeu, né, essa história. Agora a gente está explicando em detalhes, né, para que não haja nenhuma confusão. São dois, olha a coincidência, são dois Gustavos na história. Um é o ficante, outro é o ex-namorado da Vitória. Os dois são considerados suspeitos. O Gustavo ficante acaba de ser capturado da entrada na delegacia de Cajamar. O outro, Gustavo, o ex-namorado, está sendo procurado. Qual seria a suspeita recaindo aqui sobre o ex-namorado? Que ele poderia ter cometido esse crime ou estar envolvido nesse crime, algo mais relacionado a um crime passional. Já era um indivíduo agressivo e ela teria terminado o relacionamento ou teria procurado distância a partir dos episódios de agressividade do Gustavo ex-namorado. Já o Gustavo ficante, ele entra nessa história, por quê? Porque a Vitória pediu socorro para ele por volta de meia-noite, 1h por mensagem, e ele não respondeu esse chamado. E ali ficou registrada essa mensagem. Lá na frente, quando essa história veio à tona, e descobriu-se que ela enviou mensagem para ele, o delegado chamou para conversar. O Gustavo ficante, vem aqui, explica pra gente. Você recebeu uma mensagem aqui meia-noite, 1h. Por que você não respondeu? Ah, eu estava dormindo. Ah, eu estava com uma mulher, uma outra mulher. Ah, então tá, então vamos aqui conversar com a mulher, vamos entender qual foi o horário em que você se encontrou com essa mulher. Foi 3h. Ué, mas você estava dormindo, mas encontrou com a mulher às 3h. Enfim, alguns pontos que permanecem ainda pendentes de explicação e isso já é o suficiente para a polícia. Todas essas contradições já são suficientes para que ele vá se explicar sob a força de um decreto de prisão, ele vá se explicar para a polícia, para os investigadores. Por isso, pessoal, que a gente continua acompanhando de perto essa história, todos os detalhes e as repercussões você encontra em primeira mão aqui no Poder Expresso e no SBT News. E agora a gente vai para Itapevi, também na Grande São Paulo.